Fala, modernos! Até alguns meses atrás, estávamos vivendo nossa vida razoavelmente normal, não é? E imaginávamos que a civilização era como uma tora de Jatobá, sólida, indestrutível, que alguém, além de nós, é responsável em manter. Mas com a crise pandêmica, nós descobrimos que a civilização não é tão Jatobá assim e que ela, na verdade, é uma linha tênue, fina, frágil, dependente de cada um de nós. Hoje eu vou falar sobre 3 livros fundamentais da história da civilização. O primeiro livro que eu vou trabalhar é o primeiro livro da história da literatura ocidental, é a Ilíada, de Homero. Gravem isso, que vai ser super importante. O que é que aconteceu com a nossa vida e com a sociedade atualmente? Uma mudança repentina. Sabe qual é a definição para isso que aconteceu conosco? Crise. Tudo tem origem na história do pensamento ocidental. E essa palavra também tem origem. Crise é a mudança repentina de um estado para outro. E Crises era o nome de um dos personagens do primeiro livro da literatura ocidental. Crises era um sacerdote do deus Apolo, na narrativa de Homero, que teve sua filha sequestrada como espólio de guerra pelos gregos. E quem ficou com esse espólio foi o comandante das forças gregas, chamado Agamenon. Qual o nome da filha de Crises? Criseida. O pai Crises tenta recuperar sua filha através de tesouros que leva ao rei Agamenon. Oferece esses tesouros educadamente e o rei, contrariando os valores da assembleia, dos costumes gregos, de todos os outros reis que estavam sob o seu comando e dos seus generais, que desejavam que ele trocasse o tesouro pela filha, como ato de respeito, ao contrário, age, expulsando o velho de forma grosseira. Crises sai pela praia, caminhando, e evoca ao deus Apolo que punam os gregos, por tamanha afronta. Apolo rapidamente sai do Olimpo, atirando flechas sobre os ombros dos gregos. Temos que lembrar, é uma mitologia, e essas flechas representam o primeiro relato de uma pandemia na literatura ocidental. As flechas de Apolo estabelecem nas tropas gregas uma peste, e essa peste vai ruindo o exército. A gente tem que lembrar que a Ilíada é a história do conflito entre gregos e troianos, e que ela retrata o último ano desse conflito, um conflito que teve 10 anos. Crise ou crises na história representa a mudança repentina da sorte grega, da fortuna grega, para uma possível derrota. 10 anos de guerra, de sítio à cidade de Troia, são ameaçados devido a um evento que repentinamente muda por causa de uma decisão de um rei. O que isso representa para nós? Que essa crise foi proporcionada devido ao fato de que houve uma desmedida do espírito grego. Toda a assembleia, e era muito claro isso, que estavam ali com o rei Agamenon, queriam que ele respeitasse o sacerdote, queriam que ele respeitasse o deus Apolo que o sacerdote representava na cultura e devolvesse benevolente a filha de Crises, Criseida. Mas ele se nega. Daí a origem da palavra crise, a mudança repentina da nossa própria sorte. O segundo momento e a segunda lição do nosso vídeo, para pensar o nosso momento atual, vem de um outro livro da história do pensamento ocidental, que é também grego, os 3 hoje são gregos e os 3 são fundadores, que é o livro A Guerra do Peloponeso, exatamente o livro 2, em que Tucídides, discípulo do filósofo Anaxágoras e um dos primeiros historiadores, retrata a peste de Atenas, que aconteceu durante o conflito entre a Liga liderada por Atenas e a Liga liderada por Esparta. O conflito entre 2 povos. Logo no início da guerra, uma peste se instaura na cidade de Atenas. E é importante a gente ressaltar que a cidade de Atenas, na época, estava no seu apogeu civilizatório. Mas ainda que essa cidade estivesse no seu apogeu civilizatório, adivinha o que aconteceu quando crise se instaura? A fortuna muda, a sorte muda. E os atenienses foram atingidos gravemente por uma peste, e essa peste que aconteceu ali na cidade mudou esse esplendor ateniense. Todos os costumes e valores atenienses começaram a se
degenerar. Não foi apenas a vida dos sujeitos que degeneraram, os costumes também. Uma coisa muito cara aos atenienses era o cuidado com os seus mortos. É uma coisa da cultura grega. Inclusive, isso cabia punição de morte para quem não cuidava dos mortos. Mas durante esse momento, Tucídides chega a nos dizer que as pessoas atiravam os corpos às piras funerárias de outras famílias, o que era uma grave violação dos costumes atenienses. Fora isso, a anarquia retratada por Tucídides dentro da cidade. As pessoas tomavam os bens de outras, as pessoas desrespeitavam as leis, porque elas imaginavam entre o conflito da minha própria existência, que agora está prestes a terminar, e a manutenção dessa civilização espetacular, eu prefiro aproveitar esses poucos minutos até a morte. Vulgarmente, se nós não nos empenhamos a ver a relação intrínseca que há entre nós e a sociedade, nós temos a acreditar que diante de uma crise nós temos que privilegiar a nossa vontade, os nossos desejos, mas isso nos degenera como ser humano. O que o livro de Tucídides nos retrata não é a mera peste que assola um povo e que depois passa. O que esse livro nos retrata é que a civilização mais evoluída do mundo antigo e que estava no seu apogeu, inclusive num momento de implementação da democracia que nós herdamos deles, entra numa crise de anarquia total. Essa crise foi econômica, essa crise foi alimentar, essa crise foi médica e ler Tucídides talvez nos faça lembrar a importância de não acompanharmos os erros dos nossos pais fundadores gregos. Nós não podemos deixar que a nossa sociedade degenere. Crise pandêmica é uma coisa, crise econômica é outra, crise de valores é outra. A história lá da Ilíada de que há crises, o sacerdote, por meio de Apolo, muda a fortuna grega, precisa, depois da recuperação da história do pensamento ocidental, ser interpretada da seguinte forma, com prudência. Se uma crise médica nos assola, que ela não seja acompanhada por uma crise de valores. A gente falou de uma crise social, né, do Estado grego lá na Ilíada. Nós retratamos agora uma descrição histórica de uma crise em Atenas, retratada por Tucídides, e nós vamos para o nosso terceiro livro, que é uma tragédia. Foi encenada e foi escrita exatamente próximo desse período da peste de Atenas, que é Édipo Rei de Sófocles. Estipula-se que a peça foi apresentada em 430. E em Édipo Rei, a gente tem um outro tipo de crise acontecendo, que é a descoberta de quem se é. Entre as muitas crises que nós vivenciamos, não é só a fome, ou só a doença, ou só a destruição dos nossos valores sociais que nos afeta, mas a destruição de nós mesmos. Ambientando para vocês, Édipo foi condenado por um destino trágico a matar seu próprio pai e a casar com sua mãe. E ele tenta, durante toda a narrativa trágica, escapar desse destino. Ele não conhece todas as variáveis. Ele sabe que esse destino é possível. E tentando escapar desse destino, imaginando que tem controle sobre ele, é exatamente como Édipo encontra seu destino. Ele acaba matando seu pai, Laio, que era o rei de Tebas, que é a cidade que ele acaba assumindo como rei. Depois, quando chega na cidade de Tebas, ao resolver o enigma da esfinge, se torna rei. E por se tornar rei, aclamado pela população, casa com a rainha que tinha acabado de ficar viúva, Jocasta. O problema, gente, é que Laio e Jocasta eram seus pais, na verdade. No passado, que Sófocles nos conta, revelado para eles que o seu filho mataria o pai e casaria com a mãe, Laio tenta afastar Édipo, o colocando próximo de uma árvore com os pés amarrados, mas acaba sendo salvo, cresce e o seu destino se cumpre. Laio é morto, Jocasta casa-se com o próprio filho e Édipo, ainda para completar, tem filhos com a própria mãe. Só que a cidade de Tebas, durante o reinado de Édipo, foi assolada, adivinha gente, por uma peste, por uma praga. E a praga, novamente, traz o quê? Fome, desordem social, caos público. Tiresias, o adivinho, tem um longo diálogo com Édipo sobre a revelação do crime. Porque a única maneira de evitar que a cidade de Tebas fosse afligida pela peste é se descobrisse quem foi o assassino do antigo rei Laio. O que é que nós vemos na narrativa de Sófocles? Édipo descobrindo que a razão da peste de Tebas era ele cumprindo seu destino ao matar seu pai. No diálogo com Tiresias, que Édipo descobre que as suas decisões e o seu destino alienado, desconhecido para ele,
combinados é que são o resultado da sua própria fortuna e, consequentemente, a fortuna dos seus governados. O que nós aprendemos com Édipo? Nós aprendemos, primeiro, a aceitar o nosso destino trágico. Segundo, a reconhecer que não dominamos tudo. Terceiro, ter a prudência de, durante toda a vida, jamais se arrogar a saber, mas sempre estar pronto para se descobrir quem se é. O final do livro é muito triste, porque Jocasta se mata ao saber que foi casada com o próprio filho, que teve o marido morto pelo seu filho. Édipo fura os próprios olhos e nós, espectadores, descobrimos na tragédia um aprendizado sobre nós mesmos. E isso é muito importante, a gente sempre tem em mente. Nós não somos senhores do nosso destino. Nós não conhecemos todas as variáveis do universo. E o inanimado, o desconhecido e o completamente desolador pode nos atingir. Porque Crises, o sacerdote lá da Ilíada, é simbolicamente retratado na história do pensamento ocidental como aquele que é o outro. O que eu não posso controlar e que me afeta. Mas o que eu posso controlar se Crises me muda? Se Crises muda a minha civilização, eu posso controlar a mim mesmo. Sabe que isso nos ensina? Que diante de crises, diante daquilo que ameaça mudar todo o mundo que nós conhecemos, toda a normalidade da nossa existência, nós precisamos sempre recuperar as nossas tradições. E se nós quisermos enfrentar essa peste que nos assola hoje, nós temos que olhar para os nossos pais fundadores gregos do passado com o fim de não cometer os seus mesmos erros. E mais do que isso, nós temos que lembrar a velha frase do livro de George Orwell, em 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Se há algum tipo de luta que nós devemos ter, é garantir que no nosso presente seja sempre memorável a lembrança dos nossos antepassados, dos nossos pais fundadores gregos. Nós precisamos, diferente deles, manter as nossas instituições, manter a nossa cabeça erguida para entender. É uma crise, é uma peste, é uma doença e isso não precisa arrastar junto com ela toda a nossa vida social, psicológica e econômica. Talvez, relendo lá os gregos, lembrando da nossa recente fundação moderna e instituições que nos garantem liberdades, a gente reflita agora sobre o que nos é mais importante. A nossa liberdade ou a nossa segurança? Ou melhor, o equilíbrio entre liberdade e segurança. Fala, modernos! Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Também não esquece, tá? Lê esses textos que eu indiquei aqui, são muito importantes. Eles são nós. Obrigado!